Sabe quando a gente pensa num parque nacional, o que vem à cabeça? Guardas florestais, trilhas, a vida selvagem. Mas por trás de tudo isso existe um sistema quase invisível de regras e poder que realmente define o futuro desses lugares. E é isso que nos leva a uma pergunta fundamental. A grande pergunta é essa, né? Quem, no fim das contas, toma as decisões? Quem tem voz ativa e quem não tem. A resposta é bem mais complexa do que parece e nos leva direto para o coração de um conceito superpoderoso: a governança. Então, vamos lá. Quem está no comando? A resposta mais óbvia seria o governo, mas não é tão simples assim. O poder é um verdadeiro quebra-cabeça e a chave para montar ele é entender o que significa essa tal de governança. Pensa na governança como se fosse o esqueleto de tudo. Não é só sobre o que é feito, isso é a gestão, mas sim sobre como as decisões são tomadas, quem toma essas decisões e com base em qual autoridade. É a estrutura fundamental que sustenta todo o resto, sabe? Agora, olha que legal essa analogia para clarear as coisas. Se a gestão do dia a dia, tipo cuidar das trilhas, monitorar os animais, são os aplicativos, a governança é o sistema operacional que fica ali, rodando por trás, definindo as regras para tudo funcionar direitinho. Fez sentido, né? E olha só, esse sistema operacional passou por uma atualização e tanto nos últimos tempos. Aquele modelo antigo de controle total só pelo Estado está dando lugar a abordagens bem mais complexas e principalmente colaborativas. Essa linha do tempo mostra bem essa evolução. Antes dos anos 2000, a abordagem era bem de cima para baixo. Mas aí, o começo do século foi um ponto de virada. Em 2003, 2004, grandes eventos internacionais começaram a reconhecer que, poxa, as comunidades locais, os povos indígenas e outras organizações têm um papel vital nisso tudo. E essa mudança toda não aconteceu do nada, claro. Ela foi impulsionada por vários fatores. As falhas do modelo antigo ficaram evidentes, a sociedade começou a exigir mais justiça social e todo mundo percebeu que a natureza não respeita as fronteiras que a gente desenha no mapa. Para a conservação funcionar de verdade, era preciso olhar para além dos limites do parque. Ok, mas com toda essa complexidade nova, como a gente navega nesse cenário? A resposta está num conjunto de princípios que funcionam como uma bússola, sabe? Eles nos guiam na direção de uma governança que seja justa e eficaz. São sete princípios fundamentais. E juntos, eles formam a base do que hoje é considerado uma boa governança para áreas protegidas no mundo todo. E aqui estão eles: legitimidade, transparência, responsabilização, inclusão, justiça, conectividade e resiliência. Cada um desses nomes parece simples, mas na prática o significado deles é profundo. Vamos dar uma olhada em cada um. Bom, tudo começa com a legitimidade. Basicamente, significa que quem governa tem o direito reconhecido de tomar decisões. E essa legitimidade pode vir da lei, claro, mas também do apoio da comunidade ou até de uma conexão histórica e cultural super profunda com aquele lugar. Essa citação aqui resume perfeitamente. A legitimidade é a base de tudo. Ela responde à pergunta de onde vem o poder para governar. Sem ela, as regras não pegam, a confiança simplesmente não existe. Mas, né, não adianta nada ter uma autoridade legítima se as decisões são tomadas a portas fechadas. E é aí que entra a transparência. Quem é afetado pelas decisões tem o direito de saber como e por que elas foram tomadas. É tudo sobre clareza e acesso à informação. E uma coisa leva a outra. Com transparência, vem a responsabilização. Ou seja, depois que a decisão é tomada, alguém tem que ser responsável pelos resultados, sejam eles bons ou ruins. E essa responsabilização funciona em duas direções. A ascendente é quando se presta contas para cima, para o governo, para os financiadores. Mas a descendente, que é prestar contas para baixo, para as comunidades locais, é igualmente importante. Um bom sistema consegue equilibrar essas duas coisas. O que nos leva a outra pergunta: quem exatamente tem uma cadeira nessa mesa de decisões? A resposta está na inclusão. Todo mundo que é afetado por um parque deveria ter a chance de participar. E isso exige um esforço a mais para garantir que as vozes dos grupos que normalmente não são ouvidos sejam escutadas, e não só as vozes mais altas. E como a gente garante que essa inclusão toda leve a resultados justos? É aí que entra o princípio da justiça. E aqui a gente fala de processos justos, claro, mas também de resultados justos. Quem paga a conta da conservação e quem recebe os benefícios. A justiça também reconhece que tanto as pessoas quanto a natureza têm direitos que precisam ser respeitados. Isso é fundamental.
Até agora, a gente falou muito sobre como o sistema funciona por dentro. A conectividade nos força a olhar para fora. Ela nos lembra que um parque não é uma ilha. A governança dele precisa se conectar na vertical, do nível local ou nacional, e também na horizontal, com outros setores, como a agricultura, o turismo, tudo está ligado. E por último, o princípio que segura tudo isso junto num mundo que não para de mudar: a resiliência. Um sistema de governança resiliente não é duro, inflexível. Pelo contrário, ele consegue se adaptar a surpresas, como as mudanças climáticas ou novas pressões da sociedade. É um sistema que aprende com a experiência e evolui. Tá, mas no fim das contas, por que esses 7 princípios, que parecem tão teóricos, são importantes para os parques que a gente ama e visita? É aqui que tudo se amarra. Quando se tem legitimidade, as ações estão alinhadas com a missão do parque. Quando se tem inclusão, as vozes que antes eram ignoradas são ouvidas. Com justiça, os direitos são respeitados. E com resiliência, se cria uma cultura de aprendizado. Percebe? Não são só ideias bonitas, são os ingredientes para resultados reais e duradouros. No final, é a boa governança que transforma uma simples área no mapa num ecossistema vivo, numa comunidade que prospera e que tem um futuro garantido. A pergunta que fica para a gente pensar é: para os parques e as áreas naturais que a gente tanto valoriza, esse sistema invisível, ele está realmente funcionando?